Graças e paz, amados irmãos, mais um dia abençoado para a honra e glória do Senhor. E a palavra, amados irmãos, se encontra no livro de Reis, segundo Reis 5, fala sobre a história de um homem que tinha lepra e ele foi curado da lepra. Mas esse homem, amados irmãos, ele não tinha fé no Senhor, não conhecia o Senhor Jesus e era doente de uma lepra e escondia essa lepra das pessoas. Só seus melhores amigos é que tinha conhecimento desse problema de saúde desse homem. E esse homem, amados irmãos, ele era um homem muito orgulhoso, muito cheio de rancor por ser muito rico. E foi através que conheceu o Senhor Jesus e foi curado desse mal terrível que era a lepra dele, amado. Naama é curado da lepra. E Naama, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levando presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naama. E disse essa a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restituiria da sua lepra. Glória a Deus. E então entrou Naama e a notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é de terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naama, meu servo, para que o restitures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou para viver, ficar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Aqui, amados irmãos, a gente vê o desespero que esse rei entrou em pânico, amado, quando ele recebeu essa carta desse rei. Ele ficou desesperado, amado, porque como que esse rei mandaria o seu servo mais valoroso a esse rei para ser curado de uma lepra? Se o rei, amado, o rei não tinha poder nenhum de cura, não tinha conhecimento nenhum sobre poder do céu. Então o rei ficou desesperado, o rei ficou aflito, porque no entendimento do rei, ele achava que o rei da Síria queria guerrear com ele. Então ele achou que esse motivo dessa carta era para entrar em guerra, um reino contra o outro. Então o rei ficou desesperado, porque o reino da Síria era um reino muito poderoso, amados. Versículo 8, amado. Versículo 8. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Aqui, amado, chegou o conhecimento do profeta Eliseu, o que o rei tinha feito, né? Então o profeta Eliseu mandou uma mensageria até o rei, porque aqui, amado, já está a palavra do Senhor, já está um profeta. Aqui é o profeta da cura, o profeta Israel. Então o profeta já puxou a responsabilidade para ele, amado, que é um homem de Deus, é um homem abençoado. E diz: Deixe
vim a mim, e saberás e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus, amado. E veio, pois, Naama com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu, amados irmãos. E então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e e ficarás purificado. Porém, Naama muito se indignou. Aqui, amado, a gente vê um homem orgulhoso, amado, porque se trata de um homem muito valoroso, um homem rico, então ele se indignou, amados, porque o profeta Eliseu não atendeu ele, apenas mandou um mensageiro. Porque para ele ser curado, amados irmãos, não precisava o profeta ir falar com ele, o profeta ir passar a mão sobre aquelas lepras para se restituir. Aqui a gente vê que o Naama é um homem orgulhoso. Primeiro, Naama tem que se curar do orgulho, como muitos irmãos hoje são cheios de orgulho, estão com os coração tudo cheio de rancor, tudo cheio de mágoa. Baixa, amado, baixa esse teu orgulho, calça as sandálias da humildade, da obediência, e seja mais temente a Deus. Tira esse orgulho de dentro do teu coração, que só vai te levar ao teu fracasso, às tuas ruínas. Seja mais humilde, faça o bem sem olhar a quem, e seja uma pessoa humilde, que um servo de Deus, uma pessoa de Deus, não pode ter o coração cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de ingratidão, não, amado. A gente tem que ser grato às coisas do Senhor. E se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia por-se em pé e invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restauraria a lepra. Na cabeça do Naama, amados irmãos, ele queria que o profeta apenas invocasse o nome do Senhor Jesus e passasse as mãos sobre em cima da lepra, e já era para ser restituída a lepra. Totalmente diferente, amado, das coisas de Deus. Aqui o Naama, ele não entende, como muito, até você mesmo não entende, que a cura, as glórias do reino dos céus não se compra, amados irmãos, se conquista com humildade, com obediência, amados irmãos. As coisas de Deus não se compra, se conquista com sabedoria, com humildade e temente ao Senhor Jesus. O Naama tinha que primeiro se curar do seu orgulho, que enquanto ele permanecesse assim, enquanto você permanecer cheio de orgulho, cheio de rancor, cheio de ingratidão, não vai operar milagre algum, amados irmãos, na sua vida. Vesta sim as sandálias da humildade, amados. Seja mais humilde. Assim no caso de Naama, permanece com o coração cheio de orgulho. Versículo 12. Não são, porventura, Abanar e Fran por rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Ele ainda acreditava, ele ficou indignado, amados irmãos, porque o profeta mandou ele tomar banho 7 vezes, mergulhar nas águas, e ele ficou indignado porque ele achava que as águas do país dele eram mais importantes do que as águas de Israel. As águas de Israel. Então ele ficou indignado, porque na cabeça dele, diante do orgulho dele, se ele mergulhasse 7 vezes nos rios da terra dele, ele ficaria curado, não precisava ele ir até Israel. Então, orgulho, amado, orgulho é a pior desgraça na vida de um ser humano, amados irmãos, é o orgulho. Até as nossas almas são condenadas diante do nosso orgulho, porque Deus
não quer orgulho. Deus é de paz, Deus é de prosperidade, é um Deus que não é Deus de confusão, é sim um Deus de humildade, amados irmãos. Não me poderia eu levar nelas e ficar purificado? Viu, amado? Ele queria que se ele fosse mergulhasse nas águas do rio da terra dele, ele ficaria purificado. Não precisava ele vir até Israel, até um profeta. Só que ele esquece que o profeta é um homem de Deus, é quem tem laços com o Senhor. E a cura de Naama só dependia da humildade dele. Não dependia de médico, porque com certeza todos os médicos curandeiros ele já tinha passado, mas pela primeira vez ele estava diante de um homem de Deus, que muitas vezes a nossa cura não depende de médico, não depende de remédio, depende apenas, amados irmãos, do Senhor Jesus, depende apenas de Deus, depende de você ter humildade dentro desse coração e a cura chega até você. Versículo 13. E então chegaram-se a ele os seus pais, se o profeta, os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a faria? Os filhos dele falaram com ele, né, amado? Falaram para ele, se caso o profeta tivesse falado alguma coisa impossível, ele não iria fazer para se curar da lepra. Foi isso que a mensagem deixa claro. Porque se fosse uma coisa impossível, ele ia tentar fazer para se curar. Imagine uma coisa tão simples. Mas com o seu orgulho ferido, amado, a pior coisa, amado, é o orgulho. O orgulho só nos leva à ruína. E quando mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. O servo dele falou para ele, e enquanto mais só ele se lavar nas águas 7 vezes e ficará purificado. Uma coisa tão simples. E então desceu e mergulhou. No versículo 14, amados irmãos, Naama despenca, cai do seu orgulho, da sua arrogância, do seu preconceito, de ser um homem rico, de achar que tudo dinheiro compra, que tudo dinheiro pode. Caiu, amado, a sua semelhança, a face do orgulho, do rancor, da ingratidão, do preconceito, do desprezo, e reconheceu ao Senhor Jesus, amado. Desceu, calçou as sandálias da humildade, amado. Sente só a palavra do Senhor no versículo 14. E então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou e como a carne de um menino, e ficou purificado. Ganhou a cura, amados irmãos. Enquanto estava orgulhoso, rancoroso, cheio de mágoa, cheio de orgulho e soberba, não tinha a bênção. Mas depois que ficou humilde, que aceitou ao Senhor, que baixou a seu orgulho, a sua arrogância, aí sim, amado, primeiro ele se curou do orgulho, para depois ser purificado, amados irmãos. E então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma benção de teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei em isto com ele para que a tomasse, mas se recusou. Naama quis dar dinheiro, quis oferecer coisas materiais ao profeta, o homem de Deus, mas o profeta não quis, amado, ele recusou, porque a Bíblia fala, amados irmãos, que o Senhor deu poder aos seus discípulos para curar, expulsar demônio de graça. De graça dais, de graça recebeste, amados irmãos.
E disse Naamã: seja assim, contudo, disse a este teu servo, uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã, amados irmãos, reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor de todas as coisas, como Deus Altíssimo diante do céu e a terra, porque Naamã não conhecia o poder do Senhor Jeová, do Senhor Jesus, e adorava outros deuses, Deus de escultura, amados, que não operava milagre algum, mas diante da cura, de conhecer o Senhor Jesus, de ser curado, de receber um milagre através de o profeta Eliseu, conheceu, aceitou o Senhor Jesus e foi curado de todos os seus males, e para a honra e glória do Senhor Jesus, amados irmãos. Nisso perdoe o Senhor teu servo. Pediu perdão ainda o Senhor, pediu perdão o profeta Eliseu, pelas suas arrogâncias, né, amados irmãos? Nunca é tarde para a gente reconhecer os nossos erros, pedir perdão a um irmão. Se você magoou um irmão, peça perdão, peça desculpa diante a face do Senhor. Se o irmão não lhe perdoar, continuar com o seu coração cheio de amargura, irmão, eu quero te dizer que o pecado não é mais seu. Você se libertou do pecado, toda culpa cairá sobre ele que permanece com o coração impuro, cheio de mágoa, cheio de soberba e arrogância. O pecado cai sobre ele, você está livre dessa culpa. E quando o meu Senhor entrar na casa do Rimon para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenho de recusar de encurvar na casa do Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor teu Deus. Ele pediu aqui, amado, perdão ao Senhor Jesus e ao profeta, que perdoasse ele, intercedesse ele ao Senhor, quando ele entrasse com o rei dele, né, para adorar outros deuses, que se encurvasse, que o Senhor Jesus perdoasse ele, porque ele estava fazendo aquilo, porque estava diante do rei dele, do Senhor dele, né? E o profeta falou para ele, amado, e ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dali uma pequena distância. E o profeta perdoou ele, amado. Aqui, amado, a gente vai ver agora a parte que a lepra dele passa para o servo do profeta. Eu vou até ler rápido, que já chegou a hora de eu ir trabalhar, já está passando da hora. Então, vou só ler para você ver o que é uma pessoa interesseira. Tem muito, um Judas praticamente. Gesia atacado pela lepra. E então Gesia, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu servo impediu este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Aqui, amado, a gente vê um homem que era um servo do Senhor, era um homem sincero, era o braço direito do profeta Eliseu, mas diante da tentação, do egoísmo, porque já era um homem abençoado, um homem que vivia na presença do Senhor, ele correu atrás daquele Ciro por interesse próprio, amado, para usufruir algum daqueles bens que o profeta de Deus recusou, como um prata, como um ouro, como servo, querendo se dar bem em cima do Naamã, uma pessoa interesseira, amados irmãos. E foi a Jazia e alcançou Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, soltou do carro e a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu servo, meu senhor.
meu senhor, me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naama: se servido, toma 2 talentos e estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de veste e pôs lá. E sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu-se aquele homem e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu. Aqui, amados, ele foi atrás do Naama, pediu vários objetos como ouro, prata, talentos, veste, tudo oculto, sem ele achava que o profeta não saberia, sabe? Para se dar bem, amados, e escondeu todo aquilo que ele pegou, né, em nome do profeta, porque ele usou o nome do profeta Eliseu para ganhar todas aquelas coisas. Então ele traiu a confiança de Eliseu, pecou diante a face do Senhor Jesus, amado, o pecado gravíssimo que ele fez, e traiu a confiança do profeta. É a mesma coisa quando você trai a confiança do seu pastor, quando você peca diante a igreja e principalmente diante a face do Senhor Jesus, amados. E então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse teu servo: não foi nem a um nem ao outro parte. Mentindo, amados irmãos, que não tinha ido a lugar nenhum. E não sabendo ele que quando a gente é profeta, a gente prevê, amado, prevê em revelação, o nosso espírito vê através das coisas, amados irmãos. As pessoas, os irmãos, os crentes não sabem disso, mas quando a gente nasce como profeta, o Senhor, o Espírito Santo, nos arrebata de um lugar ao outro, em visão, amado. A gente vê tudo. Coisas que muitas vezes a gente não podemos revelar às pessoas, senão as pessoas vão ficar até assustadas, sabe? Mas o poder do Senhor em cima dos seus ungidos é infinito, e só a gente sabe as coisas que o Senhor nos mostra. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração? O profeta falou para ele, amado, que ele foi fazer todas aquelas maldades, mas o coração do profeta foi com ele. Ele quer dizer que ele estava vendo tudo o que ele estava fazendo, amado. O meu coração. E quando aquele homem voltou sobre o seu carro e encontraste, era isso a ocasião para tomares prata e para tomares veste e alívias e vinhas e ervas e bois e servos e servas. Portanto, aqui, amado, vai ser o castigo que ele fez por desobedecer os ensinamentos que o profeta Eliseu passou para ele, por pecar diante a face do Senhor. Agora vem a recompensa dele, tá? Versículo 27. Portanto, a lepra de Naama se pegará a ti e a tua semente para sempre. E então saiu diante dele leproso, branco como a neve, amado. Então ele recebeu o que ele mereceu, porque muitas vezes, amados irmãos, nós temos tudo na nossa vida. Nós não precisamos, amado, de se aproveitar da situação para se beneficiar em cima de qualquer pessoa, porque Deus não se alegra dessas coisas. Então, o resumo de tudo isso aqui, a gente viu, amados irmãos, que Naama, para ele se curar, primeiro ele teve que se curar do seu orgulho, para ir reconhecer o Senhor Jesus como um Deus altíssimo e ter humildade, porque enquanto ele estava indignado com o profeta,
a cura não chegou. Mas no momento que ele se arrependeu, que ele reconheceu o Senhor como Deus, ele foi curado e sua pele restituiu como a pele de uma criança. E finalizando, a gente vê Jazia, que era um discípulo de Eliseu, que foi atrás, um homem que era abençoado, um homem que vivia na graça, que vivia na face do Senhor Jesus, mas que deixou o orgulho entrar no seu coração, amado. E foi atrás de Naama em busca de ouro, prata, de veste, e esqueceu da glória do Senhor Jesus que ele tinha, que era mais precioso do que tudo. Então ele recebeu como punição a lepra que era de Naama. Então, seja sempre uma pessoa humilde, faça o bem sem olhar quem e reconheça o Senhor Jesus como nosso Deus Altíssimo, Deus soberano sobre todas as coisas. Que o Senhor Jesus te abençoe grandiosamente. E a palavra do Senhor de hoje foi essa, amados.